Salmos 127, versículo 3. Acharam? Diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Eu inicio essa campanha com este salmo, só para pegar uma palavrinha, porque eu não vou me prender neste salmo. Filho é galardão. Diz aí, o meu filho é o meu galardão. Galardão é presente. Seu filho é um presente. Mas é um presente divino, porque é um presente de Deus para você. Talvez você fale: Neucimar, porque você não conhece meu filho. Está muito longe de ser um presente de Deus. Ele continua sendo o presente de Deus. Porque Deus tem um plano na vida dele. Porque Deus não desistiu dele. Porque Deus tem algo sobrenatural para fazer na vida dele. E é por isso que essa campanha surgiu. Para que nós fôssemos intercessores dos nossos filhos. E todos os filhos, eles devem ser considerados como dádivas de Deus. E requerem dos pais uma criação sábia e cristã. Eu não sei na sua casa, mas na minha eu sei que não é fácil educar um filho. Educar um filho requer responsabilidade, não importa a idade. Eu já passei por fases de alguns pais aqui, com os filhinhos pequenos, com os filhos crianças, talvez um filho agora adolescente. Eu já estou na minha filha jovem, mas é uma outra fase, é uma outra preocupação, é um outro tipo de luta. E nós temos que ter sabedoria na criação dos nossos filhos. Só quando os pais e seus filhos aceitam, ensinam e seguem os caminhos e mandamentos do Senhor, é que eles desfrutarão a plena bênção de Deus. Os pais, eles devem ser exemplos de vida e conduta cristã. E se importar mais com a salvação dos seus filhos. Nós vivemos numa época que muitos pais estão dentro das igrejas, mas pouco estão se importando com a salvação dos filhos. Muitos pais vêm à igreja, mas eles nem sabem se os filhos tiveram um encontro com Deus. Vivemos no meio hoje em que estar na igreja é social, é meu grupo de amigos. Eu não vou para a balada, mas eu vou para a igreja, porque lá eu tenho meu grupo de amigos. Mas isso para os nossos filhos não basta. A essência da educação cristã dos filhos consiste em o pai voltar-se para os corações dos filhos, a fim de levar o coração dos filhos ao coração de Deus. Repete comigo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para você repetir aqui comigo. Você vai repetir o que eu vou falar. O pai voltar-se para o coração dos filhos, a fim de levar o coração dos filhos ao coração de Deus. Vocês, pais, têm atentado para isso? A sua educação consiste em fazer o seu filho ter uma experiência viva, real com Deus. Você, pai, tem se colocado, quando eu falar pais, né, pai e mãe, tá bom? Às vezes eu vou falar pai, mas eu quero me referir aos pais em geral. Será que você está tendo um coração justo perante o seu filho? Para você conduzir em justiça o seu filho a adorar a Deus? Se você tem sido aquele pai, aquela mãe, que não tem
se preocupado tanto na questão da salvação dos seus filhos, mas você tem se preocupado muito em dar uma ótima educação, em dar o celular que o filho quer e vem pedindo para você há um tempo, dar as coisas materiais que você não teve quando era criança. Isso não é errado, mas se a sua preocupação está só nisso, eu quero fazer um alerta para você. Você está à beira de ser um pai e uma mãe fracassada. Porque esses bens materiais não vão comprar a salvação dos seus filhos. Esse celular de última geração não vai fazer Deus olhar para eles e dizer, porque ele tem iPod 6, sei lá, não sei como é que chama. Porque ele tem isso, então ele vai ter a salvação dele. Não estou dizendo que você não deve dar, viu? A minha filha pede, a minha filha quer também, quando dá a gente dá. Agora, se o meu coração, diante da educação que eu estou dando para os meus filhos, está baseado só em dar aquilo que eu não tive, aí você está errando como pai e como mãe. Se você tem sido aquele pai que tem se preocupado com isso, então Deus está te chamando a um alerta hoje, nessa noite. Pais, é importante também vocês serem exemplos de uma conduta reta diante de Deus. Porque uma coisa é eu falar para o meu filho que ele tem que ir para a igreja, uma coisa é eu falar para o meu filho que ele tem que ter vida com Deus, uma coisa é eu falar para o meu filho que ele tem que ter vida no altar, uma coisa é falar para o meu filho que ele tem que ter responsabilidade, outra coisa é o que o meu filho vê. Porque o que você fala vai contar muito pouco para o seu filho, mas o que ele vê é o peso maior para ele. Se você fala para ele, filho, você tem que ter compromisso lá na igreja, porque hoje é a reunião lá dos adolescentes, você tem que ir. Filho, você tem que fazer isso lá na escola, tem as lições. Só que quando chega em casa, o filho vê o pai tendo uma conduta não muito responsável, né? É cartinha de cobrança chegando. É reunião da igreja e o pai fala, eu não vou não, aquela reunião é chata. A sua conduta diante do seu filho vai fazer o seu filho permanecer ou não na igreja. Vai fazer o seu filho permanecer ou não em Deus. Saiba que o seu exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. Você pode falar 1000 coisas lindas, você pode citar a Bíblia de capa a capa para o teu filho. Mas na hora que ele olhar para você, ele não vê a Bíblia, ele não vê Deus, ele vê conduta errada. Tudo aquilo que você ensinou de capa a capa da Bíblia vai cair por terra. Porque você é o maior exemplo dele. Quem é o nosso maior exemplo, espiritualmente falando, não é Jesus? Sim ou não? Por que nós temos ele como maior exemplo? Porque ele é divino, porque ele é reto, porque ele é justo, porque ele é fiel, porque ele é verdadeiro, porque ele nos amou, porque e por tantos porquê. E porque sabemos que ele é certo. Aí a gente quer seguir cada vez mais a Jesus. Cada vez que a gente depara com a fidelidade de Deus, mais a gente quer de Jesus. Agora, quando o teu filho vê em você, cada vez mais, distanciamento de uma conduta cristã, muito menos ele vai querer saber daquilo que você está falando. Hoje, os pais estão cada vez mais ocupados. E os filhos, cada vez mais distante de um relacionamento estável em família. É simples. Vamos voltar uns anos atrás. Você, pai, volta lá quando você tinha, lá na sua adolescência. O que você fazia na sua adolescência? Eu brincava na rua. O que vocês faziam?
Eu brincava de pega-pega. Se bobear, acho que eu ainda tinha boneca ainda. O que seu filho faz hoje, adolescente? Pode falar. Onde seu filho está? É ou não é? Está aqui. Não brinca mais, nem convive mais socialmente com os outros. Se sai em grupos, pode ver, está todo mundo assim. Não conversam mais. Talvez eles estão conversando assim do lado. Oi, aí o outro responde, oi. Está tudo bem aí com você? Está tudo bem aqui comigo. Está tendo um distanciamento dentro dos lares também. Porque não pegou só os filhos, os pais também. Às vezes o pai chega, não tem janta. A mãe ficou o dia inteiro no Face. Olha a diferença. Onde estavam as nossas mães nas nossas épocas? Né? Aí o pai chega cansado do serviço, o filho quer brincar, o pai fala, agora não, estou cansado. Aí onde ele vai? Vê os grupos do WhatsApp dele. E fica lá horas no WhatsApp. Neucimar, isso então é pecado, errado? Não, não é pecado, não é errado. Mas a minha avó, ela dizia assim, tudo que é demais, sobra. Vocês já ouviram esse ditado? Tem que ter equilíbrio. Você pode participar do WhatsApp. Eu tenho também um monte de grupo. Você pode ter o seu momento, mas você não deve esquecer do relacionamento familiar. Quantas famílias estão tendo problemas de relacionamento, pais e filhos? Eu não estou dizendo aquela discussãozinha boba que há no dia a dia na sua casa, como há na minha. Às vezes eu chamo a atenção da Andressa ali, nós duas discutimos aqui, às vezes o Marcelo chama a atenção dela e discute, ela discorda de alguma coisa. Sabe aquela coisa normal no dia a dia? Mas não é esse relacionamento que eu estou falando de relacionamentos quebrados. Relacionamentos à beira de um fracasso. É pai não falando com o filho, é filho não falando com os pais. É mãe usando o filho para ir contra o pai. É pai usando o filho para ir contra a mãe. Relacionamentos fadados ao fracasso. E aí é onde eu quero entrar. Isso aqui só foi a introdução. Eu vou ser rápida. Eu quero falar de pai fracassado. Porque eu não quero ser uma mãe fracassada. Você quer ser? Então diga, eu não quero ser um pai fracassado. E eu quero falar de um homem da Bíblia, que ele teve essa característica de pai fracassado. Você vai falar, Neucimar, você vai falar de Davi, né? Porque Davi como pai, ele foi uma negação, é verdade. Davi como pai foi uma negação. Mas não é de Davi que eu quero falar. Eu quero falar de um homem que também foi muito importante na história de Israel. Eu quero falar de um homem que tinha tudo, como Davi teve, para ter uma família abençoada. Eu vou falar de um homem que temia a Deus, que servia a Deus, mas foi um fracasso dentro da sua própria casa. E isso vai nos servir de alerta nesta noite. Eu quero falar do sacerdote Eli. Talvez quando eu falamos de Eli, você lembre de Ana. Somente busca lá Ana, a Ana, aquela que subiu lá no templo para orar e que estava chorando pedindo um filho. E Eli foi lá e pensou que ela estivesse embriagada. Talvez você lembre de Eli nessa história. Talvez quando fala de Eli, você lembra daquele sacerdote que criou Samuel, filho de Ana. E que fez de Samuel um grande homem. Um grande sacerdote. Mas talvez você nem lembre que ele fracassou como pai. E eu não quero estar aqui em cima desse altar, pregando para vocês, e ser um fracasso na minha casa. Eu não quero ser uma bênção aqui para vocês, e eu creio que nem o meu marido, nem o Mar, quer ser uma bênção para vocês aqui, e a gente ser um fracasso com a nossa filha lá em casa. Porque o nosso maior ministério, primeiro, começa no nosso lar.
Eu não quero daqui 20 anos alguém falar assim, você lembra, 30 anos, você lembra da Neucimar e do pastor Marcelo? Eles eram uma benção, mas olha, como pais eles fracassaram. Que nem está aqui. Claro, na palavra de Deus, aqui falando de Eli. Lá em 1 Samuel 2:29b, diz assim, Eli, Deus falando, Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Aqui Deus repreende Eli, porque o Eli estava deixando os filhos dele a reveria, fazer o que quer na casa do Senhor. Eli, ele foi um sacerdote, um dos juízes de Israel. Ele julgou Israel por 40 anos. Sabemos que ele foi um ótimo juiz, um ótimo sacerdote, foi um homem de Deus, ajudava todo mundo, era querido por todo mundo, era aclamado pelas pessoas que iam até ele. Ele tinha uma palavra de Deus para aquelas pessoas que chegavam até ele. Ele fazia, ele acontecia, ele era o cara. E Eli, ele era pai de Hofni e Finéias. Hofni e Finéias, eles trabalhavam no templo, eles eram obreiros lá no templo. Então, eram homens que conviviam dentro da igreja. Só que eles estavam com o coração deles completamente distante de Deus. Eles eram obreiros degenerados na casa de Deus. Eles aproveitavam as ofertas que as pessoas levavam, eles pegavam a melhor parte e levavam para eles. Se as pessoas lá dessem, sei lá, uma ovelha, ele pegava dentro daqueles, eles escolhiam as melhores e levavam para eles. Eli sabia de tudo isso. Eli, o sumo sacerdote, o homem que amava Deus, que era querido por aqueles que estavam à sua volta, deixou a desejar como pai, não disciplinando seus filhos, sendo omisso diante dos erros dos seus filhos. Você sabe que às vezes tem um problema que a gente quer assim, nós não queremos enxergar o problema dos nossos filhos, então a gente faz vista grossa para não sofrer. Vocês entendem o que eu estou falando? Era isso que Eli fez. Eli sabia que tinha alguma coisa errada, mas ele omitiu, ele fingiu que nada estava acontecendo, ia lá para o filho, falava alguma coisa, mas foi deixando. A ponto de Deus falar para ele, Eli, por que você tem honrado mais os seus filhos do que a mim? Será que nessa noite Deus pergunta para você, pai, mãe, por que você tem honrado mais os seus filhos do que a mim? A família de Eli era um exemplo de família que tinha tudo para dar certo. Tinha uma casa abençoada, tinha um pai que era sacerdote, um homem de Deus. Eli era famoso fora dos portões de sua casa. Mas ele foi um desastre de portão para dentro. Eli cuidava dos outros, mas ele esqueceu de cuidar dos seus, da sua própria família. Eli foi um sacerdote, um fracasso total na liderança espiritual da sua casa. Agora eu faço uma pergunta. Quem é você, pai? Quem é você, mãe, dentro do seu lar hoje? Quem comanda na sua casa? Qual tem sido o seu papel dentro da vida dos seus filhos? Não, Neucimar, tem sido ótimo, eu trabalho bastante, eu dou a faculdade, eu pago escola, linha particular, eu faço isso, eu faço aconteça, eu dou tudo o que eles querem. Mas não é essa a pergunta que Deus está te fazendo hoje.
Se você está podendo fazer tudo isso para o seu filho, que Deus continue te abençoando. E se você não pode, que Deus te abençoe para que você também possa dar o melhor para o seu filho. Mas não é essa a pergunta que Deus faz nessa noite. Deus nos chama a uma reflexão do que nós estamos lidando espiritualmente lá na nossa casa, com os nossos filhos. Talvez, pai, você é uma bênção no seu trabalho. Mãe, você é uma bênção lá no seu trabalho, com as suas vizinhas. Talvez você é excelente obreiro aqui na casa do Senhor. Você até prega. Você até dirige culto. Mas a minha pergunta é: como é você dentro da sua casa, com o seu filho? Quem o seu filho vê? Aquele obreiro legal que prega, que traz a palavra, e ele pode olhar para você e falar: esse é o meu pai. O que ele prega, ele vive. Ou ele vai olhar para você e vai falar assim: como eu queria trazer a minha cama aqui dentro da igreja, porque era esse homem que está ali que eu queria como pai. Porque o que chega na nossa casa não é esse. Estão comigo? Estão comigo? Amém. Talvez outros pais vão até se aconselhar com você. Olha que legal. Você até tem palavras de bênção para falar para aqueles que procuram você. Mas você não tem olhos para o teu filho. Você não tem olhos para a necessidade do seu filho. Você está vendo o seu filho ir para a perdição. E o que eu estou querendo dizer, gente, muitas vezes o filho está indo para a perdição, não é porque ele está indo lá para a balada, não. Às vezes ele vem dentro da igreja, ele se perde dentro da igreja. E você não sabe que seu filho está perdido dentro da igreja. Nós precisamos acordar. Como pai, ele não instruiu seus filhos no caminho da justiça. Ele sabia que estava acontecendo, mas ele não corrigiu. Você sabe o que está acontecendo com o seu filho? Com a sua filha? Você sabe exatamente o que o seu filho pensa a respeito de Deus? Porque nós já ouvimos de jovens dizendo o seguinte: quando eu tiver maior idade, eu não quero Deus. Criado dentro da igreja. Quando eu tiver maior idade, eu não quero saber de Deus. Eu não acredito. Se perdeu dentro da igreja e o pai nem percebeu. Seus filhos, eles são tementes a Deus? Aqueles 2 homens, filhos de Eli, eles tinham tudo para ser homens abençoados. Talvez os de fora olhavam Eli e falavam assim: puxa, como eu queria ter um pai igual Eli. Que sorte daqueles 2 meninos. Nossa, meu pai vai se aconselhar com o sacerdote Eli, meu pai volta assim, ó, indignado. Meu pai volta outro com a gente. Nossa, deve ser muito bom. Talvez se eles fossem falar com Hófines e Finéias: e aí, como que é o seu pai? Que será que eles iriam falar de Eli? Se nós chegássemos para o seu filho, nós fizéssemos uma campanha: filhos, abra o seu coração para nós. Aí o filho vinha com a gente: ó, pode falar tudo. O que seu filho ia falar de você? Você já pensou nisso? O que o seu filho ia falar de você, mãe? O que o seu filho ia falar de você, pai? Eu quero dizer para você, se você ama o seu filho, você tem que abrir os olhos e não fazer como ele fez. Ele deixou de corrigir.
E a falta de correção leva os nossos filhos à ruína. A falta de correção leva os nossos filhos ao fracasso. A falta de correção leva os nossos filhos à morte. A morte espiritual. A parte que cabia ali de instruir foi negligenciada, pois ele estava mais preocupado em ser bênção para os de fora do que para os da sua própria família. Você está preocupado de ser bênção mais para os de fora do que da sua casa? Qual é a sua preocupação? Hein, pai? Hein, mãe? É ser o bambambam do WhatsApp? É ser o engraçadinho da turma lá no trabalho? É ser a mulher top lá no serviço? Depois que a gente tem filho, a nossa prioridade tem que ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. E esse ensino, muitas vezes, vai até ele casar. Nilcimar, mas a sua filha tem quantos anos? Tem 22. Você ainda ensina? Sim, ainda instruo ela nos caminhos do Senhor. Ainda instruo. Tem algumas coisas que a gente precisa falar, filha, olha, é assim, assim, assim. Qual é a sua preocupação? Eu quero dizer para você, pai, que a sua maior preocupação deve ser de dar exemplo para o seu filho dentro da sua própria casa. Não adianta você ser bênção numa igreja abençoada. Ser bênção aqui dentro é bom, não é? É fácil ou é difícil? É fácil. É muito simples ser bênção aqui. Mostra serviço, levanta a mão, busca Deus. Agora o difícil é ser bênção dentro da nossa casa. Dentro da nossa família. Eu não estou dizendo que eu e o Marcelo, nós somos perfeitos, porque não somos, não. Estamos longe, né, amor? Mas uma coisa, a gente se preocupa, é honrar a Deus na nossa casa. É ter uma conduta correta dentro da nossa casa. Se vocês querem ter filhos abençoados, sejam vocês primeiro a bênção. Ah, como é bonito ver aquele menino lá cantando. Puxa, que bonito. Queria que meu filho fosse assim. Você é? Você busca Deus? Você ora? Você lê a Bíblia? Você jejua? Você chama para você a responsabilidade espiritual do seu filho? Você tem que chamar para você, ó, filho. Você é minha responsabilidade. Eu vou ter que, enquanto não ver o caráter de Cristo sendo formado em você, Paulo diz isso, né? Vou ter dores de parto, enquanto eu não ver Cristo formado em você. Você chama essa responsabilidade para você? Ou você é aquele pai omisso igual foi Eli? E foi um desastre o final de Eli com os filhos dele. Se vocês querem ter filhos abençoados, primeiro você tem que ser... Vamos refletir aqui, agora o pai. Como que você é com a mãe dos seus filhos? Essa mulher que está aí do seu lado. Como é que o seu filho vê você tratando a sua esposa? Isso faz parte, viu? Como que os seus filhos veem? Como tem sido, como que eles veem você como homem de Deus dentro de casa? Ser bênção dentro da igreja é fácil, é maravilhoso. Mas há uma responsabilidade muito grande ser cristãos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, onde nos deparamos com os nossos erros, com as nossas fraquezas. Talvez vocês não conheçam a minha fraqueza. Quem talvez é mais íntimo sabe da minha fraqueza. Eu não sou esse poço de calmaria, não. Meu marido que o diga.
A Andressa, quem o diga. Ser bênção requer responsabilidade. Você quer pagar o preço para ser bênção? Então você precisa orar. O tempo que você gasta em oração é o mesmo tempo que você gasta no WhatsApp? Qual o tempo que você gasta de oração pelo teu filho? Vocês não vão me responder. Quando foi que você jejuou pelo seu filho? Ah, eu não consigo jejuar, Nilcimar. Eu tenho problema de estômago, não posso jejuar. Mas quem disse que jejum pode ser só de algo? Não vou tomar o café da manhã. Pode ser de uma coisa que você mais gosta. Faz um jejum por eles. Quando que você tem se colocado como intercessor dos seus filhos? Só dizer isso, Senhor, abençoa meu filho, em nome de Jesus, amém. Eu quero dizer uma coisa. Esse tempinho que você gastou é o dedinho, minguinho do diabo pelo que ele pode fazer na vida do seu filho. Então nós precisamos orar. Nós precisamos interceder. Eu quero dar uma palavra aqui para os homens. Quem é pai, diga amém. Tem pouco pai. Quem é pai, diga amém. Amém. Então quero dar uma palavra para vocês agora. Vocês sabiam que muitos pais, homens, têm negligenciado a função de paternidade deles? Eles deixam tudo para a mãe? Se eles estão vendo o filho fazer coisa errada, eles estão do ladinho. Aí eles ficam, vem ver o que o menino está fazendo. Cadê a autoridade de pai? Você vê a sua esposa orando, você ora pelo seu filho? Quantos pais têm negligenciado a sua posição paterna, a sua condição de sacerdote dentro da sua casa? Você não corrige, você não chama atenção, não cobra do filho uma postura correta. Aliás, você está muito ocupado, né? Você trabalhou o dia inteiro, chegou cansado, a mulher que se vire para corrigir o filho. Você disse para o seu filho chegar às 10, meia-noite ele não chegou ainda, você já foi dormir. Quem está lá esperando? Aí o filho no dia seguinte chega, você não fala nada. Aí a mãe vai falar, e quem é a chata? Pai, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você uma postura de homem. Você é o sacerdote da tua casa. É você que tem que chamar a briga para você. Você que tem que falar, minha esposa, se você não conseguir orar, não tem problema, porque eu garanto. Será que muitas mulheres podem falar isso? Olha, o dia que eu não estou muito bem, Nilcimar, para orar, eu nem me preocupo, porque o meu marido garante. Será? Outra pergunta que eu quero fazer para você. Seu filho te admira, pai? Estou falando com os homens ainda. Seu filho olha para você, ele pode falar assim, olha, eu admiro esse meu pai. Porque além dele dar o duro o dia inteiro, ele ainda acha tempo para me ensinar, para me corrigir, para brincar comigo, para sair comigo, para ajudar minha mãe. Tem muitos, e não estou falando de lares não cristãos, não. Tem muitos lares cristãos cujos filhos perderam a admiração pelo pai. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você, porque hoje Deus está te alertando para que não aconteça, amém? Porque eu acho que é a pior coisa, o filho admirar o pai do outro, mas não admirar o próprio pai. Eu ia me sentir humilhada, acho que essa é a palavra certa, se a Andressa falasse assim, mãe, eu admiro muito mais a Sueli como mãe do que você. A Sueli é uma bênção, mas quem tem que admirar ela como mãe é a Carol e o Caio.
Eu ia me sentir muito humilhada se a Andressa falasse isso. Será que o seu filho pode falar: pai, eu te admiro porque você é o cara. Eu não mereço e você continua lá orando por mim. Olha, eu quero dizer para você, pai, não dá para negligenciar a sua condição paterna. Tem pai negociando com a esposa, negociando com a igreja. Deixa que a igreja ensina, deixa que a igreja disciplina. Você está vendo o seu filho ir para o abismo e você não está fazendo nada. Vou fazer uma pergunta para você. Você ficaria tranquilo, pai, se a sua filha chegasse para você e falasse assim: pai, eu quero casar com um homem igualzinho a você? Você ficaria tranquilo? Ou você vai dizer assim: meu Deus, não quero não, filha, eu não quero que você sofra. Mas você faz a mãe dela sofrer. Caráter. Não, filha, não casa com homem igual a mim, não. Eu não governo a minha casa direito, eu não quero não. Não é uma pergunta para a gente pensar? E o seu filho homem? Ele pode abraçar você e falar assim: pai, eu quero ser um pai igual a você. Pai, se eu for para o meu filho a metade do que você é para nós, pai, eu vou ser um homem realizado. Será que teu filho pode dizer isso? Ou ele vai dizer: ele tem tudo que eu não posso fazer como pai? É sério? É sério. Mas eu quero falar uma outra coisa. Há muitos filhos homens passando por problemas de identidade, por falta de uma liderança paterna, firme, forte, confiável dentro de casa. É sério ou não é? Quantos lares estão sofrendo uma avalanche por não ter uma figura paterna como exemplo? É pai negligenciando a sua postura de pai, a qual ele foi chamado para cuidar da esposa, cuidar dos filhos, ser o provedor da esposa, ser o provedor dos filhos. Tem muito pai sendo provedor só dos filhos e esquece a esposa. Tem muitos pais sendo provedor só da esposa e esquece dos filhos. Espero que vocês não estejam em nenhuma dessas colocações aqui. Nossos filhos, agora eu vou para os pais em geral. Nossos filhos, hoje, eles não sabem ouvir não. A gente ouvia não e aceitava, né? Hoje, os filhos argumentam com a gente. Menininha de 5 anos, por que eu não posso ter iPad? Por que eu não posso fazer isso? Hoje eles questionam. Antes o não era não e acabou. Hoje os nossos filhos não sabem ouvir não. E muitos desse não é uma negativa de algo ruim, mas é uma negativa para um direcionamento do caminho certo. Por exemplo, seu filho entrou no carro e fala assim: pai, eu não vou pôr o cinto de segurança não. Aí você fala assim: não, você vai pôr o cinto, senão não sai de casa. Por que esse não? Você está preocupada com o quê? Com a segurança. Então, essa negativa, ela não é algo ruim, ela é algo de proteção. E os filhos precisam entender isso. Mas a gente não dá nem tempo para eles aprenderem, porque a gente, no primeiro biquinho dele, a gente já cede o que era inegociável. Ah, não quer pôr o cinto? Então tá bom, filho. Ah, não quer falar oi para a avó? Fala não, filho. Os filhos chegam lá na casa da avó, entra como se fosse ninguém, nem cumprimenta. E os pais olham, não falam nada. Cadê a hierarquia? Cadê o respeito? O pai acha bonito?
Opa, vem cá, vem cá. Você não viu sua avó, não? Cumprimenta sua avó. Cumprimenta seu avô. Coisas simples, básicas, mas que vão se perdendo. Sabe o que acontece? É o que a gente vê nas escolas. Os filhos não vê o professor como autoridade, não vê o pastor como autoridade, não vê Deus como autoridade, não vê você, pai e mãe, como autoridade. São jogados ao mundo. O não, quando o pai diz não ao filho, ele está edificando a sua educação. O não, ele não é visto aqui como algo maltratando o filho, mas cuidando do filho. Mas hoje nós vivemos num mundo que o não vai trazer problemas emocionais para os nossos filhos. Se eu disser muito não, o não é necessário, o não corrige, o não instrui. O não faz parte do crescimento dos nossos filhos. Eli, quando deixou de disciplinar os seus filhos, ele acabou criando 2 monstrinhos. Eles só queriam se satisfazer a todo custo. Eles não importando que meios eles iriam utilizar. Se eles estavam pecando ou não, se eles estavam indo contra Deus ou não. Eles queriam satisfazer as necessidades deles. E se você negligenciar com o seu filho, é assim que ele vai ser também. Vou fazer. Deus fala que não é certo, mas a minha vontade está acima de Deus. Meu pai falou que não é certo, mas as minhas vontades estão acima de Deus. Eu sou mãe, eu quero que a minha filha seja muito feliz. Isso não é pecado. Mas engana-se aquele que acha que você, pai, pode fazer o seu filho feliz. Você pode fazer o seu filho feliz? Você pode? Não pode. Não pode. Seu filho vai conviver com pessoas, ele precisa passar por situações que vai de encontro às negativas, frustração, decepção. Tem como você impedir isso para o seu filho não passar? Não tem. Nem se você colocar ele numa redoma de vidro, ainda assim, você vai livrar ele de se relacionar com as pessoas, de se frustrar, de decepcionar, mas ele vai ser infeliz. Então, eu quero a felicidade para minha filha, mas eu sei que muita parte ela vai ter que conquistar essa felicidade. Nós sabemos que as negativas da vida, as perdas da vida, os nossos filhos precisam passar. Aprender a experimentar sensações desagradáveis e saber como conduzi-las. Não adianta você ir tirar satisfação a tudo que o seu filho passa. Às vezes ele precisa encarar a bronca para ele entender. Hoje, os pais, nós não queremos que os nossos filhos passem por frustrações. Nós não queremos que os nossos filhos passem por situações que deixam eles emocionalmente abalados. Mas eu vou dizer para você, isso tudo é que vai fazer dele um grande homem ou uma grande mulher. Porque ele vai aprender a lidar com as negativas da vida. Ele vai ter um emocional dele mais equilibrado. Ele vai ter o emocional dele mais equilibrado, mais forte para lidar com as adversidades da vida. E se a minha filha tiver que passar por frustração, ela vai passar. Ela vai chorar e eu vou estar do lado dela. Como ela já passou por algumas situações. E eu estou do lado dela. Nós vamos chorar com ela. Mas também nós vamos rir. Depois dessa situação passar, ver a mulher que ela se transformou, nós vamos rir, nós vamos aplaudir. Nós acabamos incutindo na mente dos nossos filhos que felicidade é ter. Tenha, para você ser feliz. Satisfazer todas as necessidades dos nossos filhos. Aí o que acontece? Eles são verdadeiros tiranos. Eles se transformam em pequenos tiranos. O que é tirano?
é aquele que coloca as suas necessidades acima de qualquer autoridade, de qualquer pessoa, de qualquer situação. Preocupado só com ele. E isso vai contra a palavra, né? Porque o que a Bíblia mais ensina é a gente amar o outro, olhar para a necessidade do outro, servir ao outro. Então, nós temos que tomar cuidado, para nós não negligenciarmos e não acabar como Eli acabou. Os filhos de Eli agiam assim. Eles colocaram seus próprios interesses acima de tudo. E Eli, ele foi advertido por várias pessoas. Eli foi advertido, mas ele não deu ouvido. Talvez hoje Deus está te advertindo. Será que você vai dar ouvido? Talvez nessas campanhas que nós vamos ter aqui, essas 7 meses, né? Deus vai nos advertir de alguma forma. Você que vai decidir que pai você vai ser, que mãe você vai ser. Agindo dessa forma, os pais estão impedindo dos filhos crescerem. Tem uma palavra aqui que quando eu escrevi ela, eu fiquei meio chocada, mas é uma realidade e eu vou falar ela. Quando a gente impede do nosso filho crescer, quando a gente não ensina, quando a gente não disciplina, quando a gente não corrige, a gente forma perfeitos babacas. Você já trabalhou com alguém babaca do lado? É aquela pessoa ingênua, mas no sentido negativo. É aquela pessoa tola. É aquela pessoa sem vivacidade. É aquela pessoa que não sabe usar a inteligência que ela tem. Longe de seus filhos serem babacas. Os filhos de Eli estavam na igreja, trabalhavam na igreja, mas estavam muito distantes de Deus. Muito distantes de Deus. Seu filho está na igreja? Então agora comece a prestar atenção. Como ele cultua a Deus? Comece a prestar atenção. Às vezes ele senta longe de você. Volte e meia, dá uma levantada, vê onde ele está. Ou peça para algum obreiro, olha, aquele ali é meu filho, está vendo? Só olha se ele levanta toda hora para ir no banheiro. Porque eu não sei o que acontece, que em casa fica 4, 5 horas sem ir no banheiro, mas na igreja não pode ficar 1h30 sem ir ao banheiro, sem tomar água. Parece que vai desidratar. Aí depois em casa, conversa, filha, a obreira falou que você levantou 3 vezes. Pois agora você vai sentar do meu lado. Às vezes a gente vai lá atrás, tem um monte de adolescente lá atrás. Cadê os pais? Tem um monte. Cadê essa mãe? Cadê esse pai? Agora, se você também, pai, é um daqueles que ficam lá fora enquanto a palavra está aqui acontecendo, você me desculpe, você, além de ter um filho babaca, você pode estar sendo um babaca também. Desculpe a palavra. Mas Deus quer nos chamar realmente a essa reflexão. Eu poderia falar aqui só coisas boas dos filhos. Como é bom filho, e é mesmo. Mas as coisas boas você sabe. As ruins que a gente quer deixar um pouquinho debaixo do tapete, né? Mas Deus quer nos alertar nessa noite. Para a gente fazer diferente. Presta atenção no seu filho. Vê a vida espiritual dele. Como ele é em casa. Ele ora. Ele lê a palavra. Ele busca. Ele te vê buscando a Deus, ele te vê orando. Quando você passa por alguma dificuldade, você fala para a família, olha, vamos orar, porque o pai está passando essa dificuldade lá no serviço. Ou nem você ora, nem você lê a Bíblia. Você também é igual o filho, só é cristão dentro da igreja. Deixa eu correr aqui. Nós temos que ser incentivadores dos nossos filhos. Então, incentive seu filho, pai, a buscar a Deus. Que tipo de diálogo você tem na sua casa? Você tem aqueles diálogos gostosos, que a gente começa a falar da vinda de Jesus? A Andressa às vezes pega a gente, né, amor? Marcelo fala mais, porque eu também sei muito pouco de Apocalipse. Às vezes a Andressa, outro dia nós fomos para Bertioga, ela foi falando e voltou falando sobre a vinda de Jesus, como ia ser, como não ia ser. Às vezes você tem essa conversa lá na sua casa?
É bom, sabia? Porque aí você pode analisar o grau de espiritualidade do seu filho. Se ele tem interesse nas coisas de Deus ou não. É bom a gente sair um pouquinho do nosso umbiguinho e olhar para eles. Você sabe por que Deus tem interesse em te corrigir como pai e como mãe? Porque Ele sabe dos planos do diabo. E Deus quer, através de nós, pais, frustrar os planos do diabo na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Então você, pai, começa a despertar. Para que tipo de pai você tem sido? Às vezes é necessário orar, às vezes é necessário também corrigir. Às vezes é necessário você dizer só eu te amo. Às vezes é necessário você só abraçar. Mas às vezes é necessário você falar, filho, me perdoa, até aqui o pai tem negligenciado. Eli foi omisso em corrigir seus filhos diante de tantas advertências. Ele foi frouxo, não usou da autoridade de pai. Faltou pulso firme. Então, que não falte esse pulso firme para nós ensinarmos os nossos filhos, amém? Vocês sabiam que tem muitos pais que têm medo dos próprios filhos? Imagina, Neucimar. Tem muitos pais que têm medo dos próprios filhos. Que não têm coragem de confrontá-los, com medo de perder a amizade deles. Primeira coisa que você tem que ser do seu filho não é amigo, não. Você tem que ser pai e mãe. Amigo não corrige, amigo não disciplina. Quem faz isso, quem é? É pai e mãe. Então, se você for só amiguinho dele, você não vai corrigir. Porque você não quer perder a amizade. Né? Às vezes, para não perder a amizade, você deixa de falar algumas coisas, não é assim? Então, seja primeiro pai. Porque amigo, eles estão no mesmo patamar hierárquico. Amigo com amigo. Pai não está no mesmo patamar hierárquico. O pai está um patamar acima, o patamar de autoridade. E o filho tem que saber isso. Aproveite essa oportunidade e faça diferente. Não desista do seu filho. Hoje Deus nos chama para uma reflexão de como eu tenho sido como mãe, de como eu tenho sido como pai. E diante de Deus, você vai se colocar em oração agora para ser diferente. E nós vamos estar aqui nessa campanha para ajudar. Porque eu também quero aprender.